Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, um pouco mais cedo, claro, trazendo detalhes em relação à proposta enviada do Botafogo para o técnico André Jardine. O planejamento, toda a temporada, tudo que o Botafogo busca nesse ano, onde disputará 7 títulos, o Glorioso tem que partir do seu técnico. Então vamos trazer aqui detalhes sobre a proposta, sobre o que o Botafogo quer. Eu tô lendo muitas coisas de muitos torcedores, inclusive aqui no canal, no Instagram, no YouTube, falando que o André Jardine é retranqueiro, que o André Jardine não sei o quê. Primeiro eu faço uma pergunta: quantos jogos você viu do André Jardine? Quantos momentos você tinha visto do Arthur Jorge antes dele chegar no Botafogo? Quantos momentos você acha que o André Jardine teve de time propositivo e de time reativo? Quantos pontos, assim, o que eu falo sobre qualquer tipo de contratação, todas são apostas. Quando o Arthur Jorge chega no Botafogo ano passado, ele chega como uma tremenda de uma aposta. Um cara que só tinha trabalhado no time do Braga, tinha ganho uma Copa da Liga e não tinha um currículo vasto. Era um técnico visto totalmente como ofensivo e defensivamente tinha vários problemas. E no Botafogo demonstrou-se um baita de um técnico, ganhando Libertadores e Brasileiro. A situação do André Jardine é bem diferente. Primeiro vou passar sobre a proposta. O Botafogo enviou hoje uma proposta de 2 anos de contrato para o técnico, temporadas de 25 e 26, englobando também a sua comissão técnica, que hoje é formada por Paulo Vitor Gomes e Felipe Leal. Paulo Vitor Gomes já foi técnico de seleções brasileiras de base. Essa geração fantástica do Palmeiras tem um pouco do dedo dele nos trabalhos na base, é bem visto ali como um grande técnico de base, que foi campeão olímpico junto com André Jardine na seleção brasileira em 2021. Felipe Leal também foi campeão com a seleção brasileira de base, mas esse foi campeão do mundo com a seleção sub-17, além de Eduardo Bressani, que é analista de desempenho, e Caco Pérez, que é seu preparador físico. Esta é a comissão técnica multicampeã lá no México, que o Botafogo fez uma proposta, não só para o técnico, e sim para trazer todos. Porque quando você traz o Arthur Jorge, vem uma comissão técnica junto. Você traz todo o staff do técnico junto. E talvez esse seja o grande problema dos técnicos brasileiros quando eles chegam em alguns clubes. Os caras vão só com auxiliar e às vezes com preparador físico. Você não tem uma comissão técnica grande. O que os técnicos estrangeiros fazem quando eles chegam aqui no Brasil? Trazem o todo. TF, tá certa a negociação? Claro que não. A proposta foi enviada e agora o André Jardine vai analisá-la. Se vai aceitar ou não, são outros 500. O Botafogo enviou a proposta. Enviar a proposta é diferente de você ter a proposta aceita. Ponto. TF, o André Jardine é um técnico retranqueiro. Não acompanha o mexicanão da massa, que aqui no Brasil é difícil de você analisar? Eu faço um exercício de consciência. Talvez muitas pessoas não tenham acompanhado os Jogos Olímpicos pelos horários dos Jogos do Brasil. O time do André Jardine nas Olimpíadas de Tóquio era hiperofensivo. Era um time que jogava praticamente com 4 atacantes. O Brasil, naquela Olimpíada, tinha esse seguinte time: Santos, Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Claudinho, Antony, Richarlison e Matheus Cunha. Esse técnico é defensivo? É um técnico retranqueiro que escala esse time na seleção brasileira? Você só tinha um volante que talvez seja de marcação, que seja o Douglas Luiz. Bruno Guimarães, ofensivo. Claudinho, ofensivo. Richarlison, ofensivo. Antony, ofensivo. Matheus Cunha, ofensivo. Então você não tinha um técnico que era defensivo. Pelo contrário, era praticamente um 4-2-4. Tem muita gente que confunde a seleção olímpica de 21 com aquele time que era do Micali em 2016, que era uma bagunça, que dependia 100% do Neymar. Esse time aqui é a base que hoje é da seleção principal, só para vocês terem uma ideia. No México, o Jardine, ele ganhou 3 campeonatos mexicanos. A partir do momento que ele ganha esses 3 campeonatos, em 1 ano e meio praticamente, e outros títulos também, ele é o maior vencedor da história do América do México, ele é visto pela imprensa do país, e até mesmo pelo que eu pude ver. Eu passei meu dia primeiro vendo vários vídeos do América do México, porque lá no México eu gosto muito do Tigres, né? Um time que eu tô sempre acompanhando. O Tigres eu acompanho por causa do Juninho. E você tem um detalhe sobre o time do Jardine, que era um time que quando pegar, é um time grande, é o maior do México em relação à torcida, em relação à mídia, em relação a tudo. Era um time que você tinha que propor os jogos contra os seus adversários, na maioria das vezes, porque todo mundo ficava com as linhas baixas. Era um time que ficava bem na parte inicial do campeonato, que era ali os jogos, né, da fase
Como era o Campeonato Brasileiro antigamente, né? Antes do mata-mata, você tinha todo mundo enfrentando todo mundo. E no mata-mata é um técnico que também conseguia bons resultados. Então, quer dizer, era um técnico que vencia tanto nos jogos de temporada regular e também no mata-mata. Conseguia as duas vertentes importantes do futebol. Eu tenho sentido mais rejeição ao André Jardine, não por ser André Jardine, e por ser sim um técnico brasileiro, que hoje, infelizmente, os técnicos do nosso país estão defasados. E ainda mais um técnico que ninguém conhece. Comparar o André Jardine ao Thiago Nunes, desculpem-me, não tem como. É quem tá fazendo essa comparação, sendo bem sincero com vocês, não conhece o que o André Jardine fez lá no México. Todo mundo que você conversa de futebol tem elogios ao André Jardine, sabe a capacidade dele. Se vai dar certo ou errado, faça a menor ideia. De repente o Guardiola pode chegar no Botafogo e dar errado. Como o Bruno Lage, que era um baita de um técnico, né, com ali passagens pela Premier League, não deu certo aqui, foi péssimo. O pré-julgamento em relação ao André Jardine é bem complicado. Não acho que valha você pré-julgar um técnico que muitos de vocês não conhecem. Como eu não conhecia o Arthur Jorge, as críticas estão acontecendo só porque ele é brasileiro, aí tá errado. Eu vou fazer um exercício de consciência para quem tá criticando. Se fosse um técnico mexicano chegando no Brasil, se o Botafogo estivesse atrás do André Jardine, técnico mexicano, que estava à frente da equipe do América do México, a sua reação seria a mesma por ser André Jardine, técnico brasileiro de 45 anos, com 6 títulos no América do México, 1 título na seleção brasileira e um excelente trabalho em um time pequeno de lá, que fez com que ele chegasse no maior time do país. A sua visão seria a mesma ou a sua visão está sendo essa só porque ele é brasileiro? Primeiramente, torcer para ele aceitar a proposta, para o Botafogo já começar a resolver os seus pontos, para ele resolver a sua vida e no dia 14 chegar no Rio de Janeiro para iniciar o trabalho à frente do nosso clube, visando o Campeonato Carioca. Depois, claro, as 2 competições de fevereiro. E lembrando, contrato de 2 anos. O John Textor não é imediatista em relação a técnicos. Se ganhar as 2 competições, maravilhoso. Se não ganhar as 2 competições de fevereiro, não vai mudar nada em relação ao pensamento do John Textor, porque é um contrato de 2 anos. São técnicos diferentes, são visões diferentes, são mundos diferentes. A gente não pode cair na história também do flamenguista com o Jorge Jesus em 2019. Nenhum técnico que chegava depois da equipe rubro-negra era bom o suficiente. Cada técnico, cada ser humano tem a sua história. Cada ser humano vai fazer aquilo que entende ser o melhor. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. São várias conjecturas. O time encaixar, filosofia de jogo encaixar, são vários detalhes. Criticar sem conhecer, aí eu sou totalmente contrário. E para encerrar o nosso vídeo de agora, a notícia que com certeza fez com que o Botafogo enviasse a oferta para o técnico André Jardine hoje. Oficialmente, segundo o jornalista André Hernan, o Botafogo ainda não confirma essa informação. Vamos ver se depois que a gente postar esse vídeo, a gente vai trazer complementos dentro do giro de notícias de amanhã, o Arthur Jorge assinou um contrato até junho de 2027 com a equipe do Al Rayyan do Catar. O técnico português, que durante todo o dia ficou ali ajustando todas as questões da sua rescisão contratual. O que deve acontecer? A equipe qatari deve ser a responsável pelo pagamento dos bônus que o técnico teria a receber do Botafogo na temporada e, através disso, o Glorioso não vai receber nenhuma multa em relação ao técnico. Porém, não vai pagar o que teria que pagar para ele pelos títulos conquistados na temporada de 2024. Termina a história de Arthur Jorge com o Botafogo, mas não tem nada de projeto esportivo, né? A gente sabe que o Arthur Jorge acertou com a equipe qatari, informação que nós trouxemos em primeira mão ainda ali após, no início de dezembro, né, que o time que estava querendo o Arthur Jorge era o Al Rayyan. Depois essa informação foi tendo continuidades, mas nós que trouxemos essa informação em primeira mão ainda em meados de dezembro, e agora é esperar o Botafogo anunciar oficialmente o desligamento do técnico português. E para encerrar nosso vídeo, vamos lá. Primeiramente, o jornalista André Hernan trouxe a informação de que o Al Rayyan, equipe que o Arthur Jorge acertou, vai fazer uma proposta pelo volante Gregore. Pelo que eu pude conversar com pessoas do Botafogo, para começar qualquer conversa com Gregore, mais ou menos 100 milhões de reais à mesa. Menos do que isso, o Botafogo nem abre conversas. Lembrando que o Gregore é um jogador que tem 30 anos. Se alguém oferecer 100 milhões por um jogador de 30 anos, você tem que realmente avaliar toda a situação e eu acho bem improvável que chegue uma proposta com esta quantia para um jogador de 30 anos. Mas com os petrodólares a gente não pode achar improvável. Outro detalhe, uma informação nossa em primeira mão,
coloquei lá no meu perfil no Instagram e estou trazendo aqui para vocês, é que o Botafogo negocia com a equipe do Ceará, com o zagueiro Davi Ricardo. Canhoto, 1,90 m, 22 anos, algumas temporadas é titular absoluto da equipe do Ceará, que subiu para a Série A e viria a princípio para ser reserva do Barbosa, já que é um zagueiro canhoto, né? O Botafogo teria o David Ricardo sendo o suplente do Barbosa pelo lado esquerdo da defesa. A negociação envolveria talvez o Hugo. Mas o Hugo não estava indo para o Vitória? Então, essa negociação com a equipe do Ceará envolveria um jogador. Vamos ver como que vai andar esta conversa nos próximos dias, né? Tanto a situação do Hugo e também do David Ricardo, mas é um jogador que o Botafogo quer para a zaga. Aí você teria, pelo lado esquerdo da defesa, o David Ricardo e o Jair pelo lado direito da defesa, dos dois nomes que o Botafogo tem para serem seus reservas. Vamos ver se essas negociações elas andarão. Tamo juntos, amigos. Tamo juntos, amigas. Beijos. Fiquem com Deus. É isso, muitas informações nesse nosso Noite Alvinegra. Informações apuradas, comentários, tudo aqui no canal do TEF. A gente apura, comenta, faz tudo. Aqui é um trabalho voltado para o torcedor botafoguense. Valeu, fui!